Bom dia a todos. Vamos começar a nossa caminhada de hoje invocando o nosso Pai que está no céu, para que, em espírito de fraternidade, possamos seguir pela estrada da salvação que é Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como nós já vimos, a Igreja no Brasil nos propõe 3 meses de estudos temáticos. Em agosto, o tema é a vocação. Em setembro, o tema é a palavra, é a Bíblia. E em outubro, o tema é a missão. Isso porque cada um dos temas está intrinsecamente ligado ao outro. Não podemos sair em missão sem antes sermos chamados a executá-la. Não podemos executar a missão, cumprir a missão, realizar a missão, sem que tenhamos ouvido a palavra daquele que nos chama, que é Deus. Então, Deus nos chama para cumprirmos uma missão na vida. A nossa missão de vida, ela está relacionada com o reino de Deus. Na qualidade de batizados, de cristãos batizados, de cristãos católicos batizados, nós fazemos parte deste reino que não existe num único lugar e nem já está constituído. Jesus veio anunciá-lo, e essa foi a sua missão, ou uma parte da sua missão. Ele veio anunciá-lo e depois deixou aos seus seguidores a tarefa de continuar esse anúncio, a fim de que o reino venha a se realizar na plenitude dos tempos. Enquanto nós vivemos como batizados, nós somos chamados a cumprir essa missão, realizar o reino de Deus na terra. Cada um de nós, cada um de nós batizado forma a igreja. Então a igreja é fundamentalmente missionária. Ela não pode deixar de ser missionária. E a missão dela é justamente levar a todos os povos a boa nova do reino de Deus. E a boa nova é o Evangelho de Jesus Cristo. Foi Ele que nos deu essa visão do reino, essa visão de um reino que deve ser implantado pela nossa contínua ação. Então nós somos chamados a isso, de maneira geral, a igreja é chamada a isso, por isso o tema da campanha do mês missionário, que é esse mês de agosto, proposto pela CNBB, é exatamente esse: a igreja é missão, a igreja será sempre missão. E o Papa Francisco vem solicitando à igreja que seja continuamente missionária e sinodal,
Quer dizer, a igreja sinodal é aquela que caminha junto. A palavra sínodo em grego significa isso, ir junto, caminhar junto. Então, a igreja tem que ser sinodal. Uma andorinha só não faz verão. Então, nós temos que, juntos, construirmos o reino. E o reino de Deus se baseia, evidentemente, na justiça, na solidariedade, no respeito às pessoas, na união das pessoas e, sobretudo, ele se funda no amor, que vem de Deus em primeiro lugar, que penetra em nós, para que nós possamos, através disto, ajudar as outras pessoas a descobrirem aquilo que Deus já nos disse o que é. Então, vamos caminhar nessa estrada de sinodal, nessa estrada missionária, fazendo memória daquilo que a própria Sagrada Escritura nos mostra que seja missão. Então, nós já tínhamos começado, já tínhamos falado antes um pouco disso que está aqui, mas enfocando ainda um outro tema que foi no mês anterior, nós vimos que a proposta era o estudo do livro de Josué, então nós vimos de maneira geral o que é o livro de Josué e falamos um pouquinho dele. Hoje ele reaparece. E como a repetição é a mãe da sabedoria, vamos novamente fixar nossa atenção em algumas passagens do Antigo Testamento que vão nos levar, dentro do tema missionário, ao Novo Testamento. Mas não necessariamente agora, vamos fundar isso no Antigo Testamento. E para isso, vamos pegar a nossa Bíblia e vamos abri-la no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 1 para frente, mas especificamente alguns como eu coloquei aqui. Vamos fazer do versículo número 1 ao número 8 e depois do versículo 13 ao número 15. De maneira geral, o tema será esse aqui: Deus fala com Moisés. Então aparece Deus e aparece Moisés. Ouçamos o que diz a Sagrada Escritura do capítulo 3, versículos 1 ao versículo número 8, para que possamos contextualizar o ambiente. Então, à medida que formos passando a Escritura, vamos aprofundando um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre isso. Então, diz aqui a Bíblia Sagrada, nessa tradução na linguagem de hoje. Eu quero sempre chamar a atenção para isso. Tradução na linguagem de hoje, está escrito aqui. Por quê? Porque lá na linguagem antiga, entendem os estudiosos que muitas vezes ela não é compreendida. Todavia, para mim, essa tradução na linguagem de hoje há que se fazer alguns reparos, porque de vez em quando a tradução não corresponde exatamente ao sentido original da palavra. Mas quando isso acontecer, a gente vai fazendo as observações necessárias. Então, vem lá. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, e sacerdote de Midian. Então está apresentada a figura de Moisés. Ele é um pastor, ele cuida das cabras e fala que as cabras do seu sogro. Segunda notícia sobre Moisés: ele é casado, pois se Jetro é o sogro de Moisés, ele é casado e certamente tem uma família. Então trata-se de um pastor que está no campo cuidando das cabras que não lhe pertencem. As cabras que pertencem ao sogro dele, chamado Jetro, que também, ficamos sabendo, é um sacerdote de Midian, que é uma região.
Então ele está lá numa determinada região, chamada Midian, cujo sacerdote é esse Jetro, que é proprietário de uma fazenda com cabras, etc. E é o genro dele, chamado Moisés, que toma conta dessas cabras. Então é esse pastor. Como nós estamos vendo, não se trata ou não deve se tratar de nenhuma pessoa particularmente ilustrada. Quer dizer, não tem conhecimentos, vamos usar a linguagem de hoje, acadêmicos. Não tem, ou seja, não andou necessariamente na escola. Quer dizer, numa escola superior. Em suma, é uma pessoa que exerce um ofício, uma função bem simples, a de tomar conta de gado, de tomar conta de umas cabras. É uma pessoa simples. É isso que a Sagrada Escritura está mostrando acerca de Moisés. Muito bem. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. O monte. Moisés, andando pelo deserto, chegou ao Monte Sinai. Essa é na região de Midian. Então, como era chamado. Então ele chega até o Monte Sinai, que já era, na ocasião dele, um monte sagrado. Era um monte sagrado. Então, o monte ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava pegando fogo, porém não se queimava. Ora, Moisés então vai andando e no meio do deserto existe não uma jaqueira ou uma mangueira, existe um espinheiro, um arbusto que lhe chamou a atenção pelo fato de estar ardendo em chamas. Ele ardia em chamas, mas interessante, notou Moisés, é um homem observador. Notou que o espinheiro pegava fogo, o arbusto pegava fogo, mas o fogo não consumia o espinheiro. Quer dizer, ele não acabava, ele pegava fogo continuamente. E ali estava um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor. Anjo é uma criatura que vive sempre na presença do Senhor. Se o anjo do Senhor está ali, aparece ali, é porque ele vem como mensageiro do Senhor. É a maneira de Deus entrar em contato com as pessoas, é exatamente aqui no Antigo Testamento, através dos seus anjos. Primeiro ele entra em contato através dos anjos, que são aqueles que habitam, estão sempre na presença de Deus. Então, evidentemente, têm o conhecimento de Deus. Fazem o que Deus manda fazer. Então, esse anjo é, como a própria palavra quer dizer, significa, isto é, ele é um mensageiro de Deus. Muito bem, então o anjo do Senhor estava ali e se Moisés o viu numa chama. Então ele pensou, quer dizer, Moisés vendo aquilo pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Moisés é um pastor, está cumprindo a sua tarefa, mas é uma pessoa igual às outras, curiosa. Ele tem a sua curiosidade aguçada, porque ao ver o espinheiro pegar fogo sem se consumir, sem acabar, ele disse, que coisa esquisita, vou chegar mais perto para ver. Até aí, para Moisés, o que havia ali era simplesmente um arbusto pegando fogo.
Só que ele não se consumia. Isso chamou a atenção de Moisés. E isso também pode servir de uma pista para nós. Muitas vezes na nossa vida, nós vamos no nosso caminho de vida e vemos um espinheiro pegando fogo. Há os que se aproximam para ver, talvez a maioria, por uma questão de curiosidade. Curiosidade significa abertura para aquilo que é novo, aquilo que é até então desconhecido. Continuo não sabendo o que é, vou procurar saber. Se nós fazemos isso com um espinheiro pegando fogo, que dirá com a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura existe para a gente abrir, ler e estudar, ou pelo menos nos informarmos sobre o que ela quer dizer. Ela não existe para ficar em cima do armário, ou para ficar escondida numa caixa. Não, ela tem que ficar aberta e mais, tem que ser repetidamente manuseada. Esta daqui, a Sagrada Escritura, deve ser para nós o espinheiro pegando fogo. Aquele espinheiro que aguça a nossa curiosidade e nos faz chegar perto para vermos do que se trata. Foi exatamente isso que fez esse homem, esse jovem, então, chamado Moisés. Viu que o espinheiro estava pegando fogo e pensou, uma coisa esquisita, vou chegar mais perto para ver do que é. O que é? Muito bem, quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor. Ele não impediu Moisés de chegar, de vir, de se achegar a ele. Todavia, ele o chamou do meio do espinheiro e disse, foi aí que Moisés tomou conhecimento da presença de Deus. Quando ele ouviu Deus dizer, Moisés, Moisés, o que é isso? Vocação. Vocação quer dizer chamamento. Chamamento vem do verbo chamar, ou seja, alguém é chamado. E Deus chama pelo nome. Ele não diz assim no ar, ele solta uma palavra, não. Se ele quer falar com você, ele vai te chamar pelo nome, porque ele nos conhece a cada um de nós pelo nome. E mais do que conhecer, ele nos chama pelo nome. E quando Deus nos chama, ele nos vocaciona. Quer dizer, ele chama com alguma coisa em mente. Ou seja, nós vamos ser os instrumentos da vontade dele para realizarmos o quê? Uma missão. Geralmente é isto. Agora, é preciso que antes disso haja o quê? A escuta. Deus chama e nós escutamos. Deus chama pela sua palavra. A sua palavra contida na Sagrada Escritura. Vimos isso lá no mês passado, mas temos que ver isso todo dia. É a palavra de Deus aqui contida na Sagrada Escritura que nos chama. Ele está sempre nos chamando. Nós nos acercamos dele como Moisés se acercou do espinheiro e ouvimos a palavra de Deus. Deus diz, Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Moisés não ficou se questionando, Moisés não saiu correndo com medo. Moisés simplesmente parou e, claro, pode ter ficado espantado, mas a reação dele imediata foi essa, estou aqui. O estou aqui indica o quê? Uma abertura de espírito, uma abertura de coração. Quando eu respondo ao chamado de Deus, que como eu já disse, me chama pelo próprio nome, e eu digo assim,
eis-me aqui, Senhor. Ou então, estou aqui, Senhor. Fala, eu te ouço. Mas no fundo, o que eu quero é te escutar. Porque quando tu falas, eu ouço pelo ouvido, porque não sou surdo. Mas o que eu quero efetivamente é te escutar no coração. Esse estou aqui de Moisés implica em tudo isso na nossa resposta ao chamado de Deus, à vocação de Deus. Deus nos chama, portanto, Ele nos elegeu, ou seja, Ele nos escolheu e nos chamou. E Ele faz isso permanentemente. Ele nos chama para uma missão. Portanto, a vocação está intrinsecamente ligada à missão. A vocação leva à missão. E a missão é o resultado do chamado. Mas, para isso, no meio existe a escuta. E, evidentemente, que nós temos que ter em mente isso quando estamos presentes na liturgia, na missa, como nós chamamos, e como estamos presentes na missa, evidentemente nós temos o quê? A liturgia da palavra. E a liturgia da palavra vem a ser, no domingo, na hora da missa, ou todos os dias na hora da missa, a palavra de Deus, que é proclamada. Ela tem que ser muito bem proclamada, para que todas as pessoas, toda a comunidade, possa ouvi-la e entendê-la, aquilo que quem está proclamando está falando, e mais, acolhê-la no coração. Se eu não entendo nada, eu perco o interesse. Então, quem está proclamando tem que ter isso em mente. E quem está na missa, quem está na congregação, que faz parte da comunidade, assistindo à missa e ouvindo a palavra, tem que estar atento a ela. Não é deixar passar como se fosse uma coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro. Moisés não fez isso. Moisés, ao ouvir Deus chamá-lo, simplesmente disse, estou aqui. Estou aqui quer dizer, estou pronto. Fala que eu te escuto. Eu não apenas ouço, eu te escuto. Eu quero te escutar. Deus disse, pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Ele ouviu a voz de Deus, primeiro chamando o seu nome, depois Deus disse, olha, em primeiro lugar, você fica parado onde você está, não te adiantes mais, porque aqui é um lugar sagrado. Então, isso está indicando uma coisa, para nos acercarmos de Deus, para estarmos no lugar onde Deus está, perto do espinheiro em chamas, o espinheiro ardente, nós precisamos estar preparados. Precisamos estar com o coração limpo. O que Deus está querendo, Ele não está impedindo Moisés de chegar perto dele. Ele apenas está dizendo o seguinte, ainda não é o momento de você chegar aqui. Primeiro você vai ter que se purificar para poder chegar aqui. É a mesma coisa quando nós caminhamos como Moisés para o espinheiro aqui. Aqui quer dizer, na missa, quando nós caminhamos em procissão para recebermos a sagrada Eucaristia, nós estamos nos aproximando de um local sagrado. Portanto, ao recebermos a Eucaristia, pressupõe-se que estejamos preparados para isso. Que tenhamos parado antes, limpado aquilo que está sujo em nós,
colocado aquilo de lado com a graça de Deus, e aí caminhamos para Ele. Imaginemos que vamos chegar perto dele, e é claro, tiramos as sandálias, tiramos o sapato, vamos com os pés descalços, exatamente porque nós temos que nos apresentar diante de Deus, não apenas limpos de todo, mas sobretudo como nós somos. Há uma passagem no livro de Jó, logo no início do livro de Jó, quando ele começa a passar pela sua experiência de sofrimento, ele diz: nu saí do seio de minha mãe, nu para ele voltarei. Ou seja, eu saí como eu sou, tenho que voltar como eu saí. Quer dizer, volto para o seio de minha mãe, vou para Deus como eu sou. Não tenho que me enfeitar, não tenho que inventar que eu seja esse ou aquele outro, nada disso. Apresentar-se diante de Deus descalço ou nu significa exatamente isto, como nós somos. É assim que Deus nos quer. E Deus continuou. Até então, Moisés só ouvira a voz, mas não sabia de quem se tratava. É o espinheiro e é a voz, mas ele não sabe de quem se trata. Aí Deus continuou: eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Deus se apresenta: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. São os teus antepassados, são os três grandes patriarcas, são aqueles a quem Deus tirou do meio do povo para conduzi-lo. Agora chegou a vez de Moisés: eu sou o Deus deles. Aí Moisés cobriu o rosto. Cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Ficou com medo de olhar para Deus. Nós temos medo de olhar para Deus, quer dizer, Moisés ficou com medo porque ele sabia que interiormente ele não era uma pessoa preparada para ver Deus face a face. Deus causava medo, causava temor. E assim vai ser o Deus do Antigo Testamento. Por isso aparece aquele temor traduzido por ter medo de. Mas Deus é completamente diferente. Quando Jesus vem, ele vem mostrar a face amorosa de Deus. O amor de Deus é de tão grande, tão grande, que ele entrega o seu próprio filho, que por sua vez vai se doar em holocausto pela humanidade a todos, na cruz. Ele vai chegar à cruz justamente por isso, para que as pessoas não tenham medo de Deus, para que as pessoas tenham amor por Deus, amor a Deus, porque Deus é amor. É exatamente isso. Mas Moisés, nesse momento, ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Eu sei o que ele está sofrendo. Deus, então, já contextualiza tudo. Ele aparece a Moisés para justamente dizer a Moisés que ele ouviu o clamor do povo e que, portanto, ele vai agir. Mas para ele agir, ele é Deus, ele podia, num estalar de dedos, acabar com aquele sofrimento, aquela coisa toda. Aquilo tudo que escravizava o povo. Então, ele podia acabar com a escravidão do povo como se fosse um mágico.
Isso era perfeitamente possível, mas Deus, que pode tudo, pode até realizar as coisas impossíveis, não realiza as coisas irracionais. Isso não seria racional. Então, se ele está se dirigindo a Moisés, como ele se dirige a você, como ele se dirige a mim, ele o faz porque ele tem em mente alguma coisa para nós, alguma coisa que nos relacione a ele, para que possamos nós realizar aquilo que Deus quer que realizemos, ou seja, missão. Então, somos vocacionados, escutamos o que Deus quer de nós e ouvimos, então, da parte dele, uma missão. A missão que temos de realizar pela frente. É exatamente isso que Deus quer de nós. Que realizemos uma missão. E é o que ele vai dizer a Moisés. Ele disse, expôs a situação, está em relação ao povo que está sofrendo. Então, como é o povo de Deus, e Deus se importa com o povo, porque Deus é amor, então ele vai realizar a libertação do povo, mas por intermédio de alguém do povo, alguém que ele tira do povo, do meio do povo, para poder fazer aquilo que Deus tem em mente. Era preciso que Moisés aceitasse. Então, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa, uma terra boa e rica, uma terra onde corre o leite e o mel. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Então, Deus está perfeitamente ciente dos maltratos que o povo está sofrendo e decidiu descer para libertá-los. E o instrumento disso vai ser exatamente um daqueles membros do povo. Agora venha, está se dirigindo a Moisés, agora vem. E eu te enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Pronto. Foi anunciada a missão. Deus apareceu a Moisés de uma maneira extraordinária, chamou-o pelo nome, disse quem era e ao que vinha. Objetivo de Deus, por amor, libertar o povo dele, os israelitas, que estão escravizados no Egito. Deus enviará alguém para fazer isso em nome dele. Como um homem, igual a qualquer homem daquele povo, mas com a graça dele. Portanto, Moisés foi, ouviu, e ouviu também qual é a missão. O que ele disse? Sim, imediatamente? Não. Ele se sabe uma pessoa fraca, uma pessoa sem condições de fazer isso. Ele diz assim, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito? Quer dizer, o rei do Egito, o homem mais poderoso da terra naquela região, e já era há séculos, há milênios, que o rei do Egito tinha o poder total sobre aquela terra onde eles moravam, os israelitas. Quem sou eu para ir falar com com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Veja bem, Moisés não está desdizendo Deus. Moisés está se apresentando diante de Deus com toda
a sua fraqueza, com todas as suas limitações. Só que ele está reconhecendo a sua limitação, mas de uma maneira um tanto quanto orgulhosa. Não, eu não tenho. E nesse momento, não, eu não tenho. Quem sou eu para tirar? Ele é orgulhoso, sim, porque ele está dando está se fiando em si próprio. E ele sabe que por ele não pode fazer aquilo. Só que ele esquece que Deus é que está mandando fazer. Aí Deus vai corrigi-lo. Deus vai dizer o seguinte: eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte. E isso será uma prova de que eu te enviei. Aí Moisés, ainda não de todo satisfeito, diz assim: quando eu for falar com os israelitas, tudo bem, entendi. Mas quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar. Quer dizer, ele continua questionando Deus. Primeiro, eu não posso. Segundo, eles vão me questionar. Eles vão me questionar e vão dizer, qual é o nome dele? E aí, o que eu vou dizer? Deus então responde, eu sou quem eu sou, Yahweh. Quer dizer, daí vem o nome Javé. O nome Javé, que significa Deus, na realidade é a primeira pessoa do singular do verbo Yahweh, que significa exatamente ser. E não é só apenas ser, é fazer. Eu sou quem eu sou. Esse é o nome de Deus, dado por ele mesmo. Ele revela o seu nome para Moisés. Eu sou quem eu sou. Então você vai lá e diz isso. Eu sou, mandou falar com vocês. Moisés ainda vai questionar outra vez, dizendo que é gago. E Deus vai dizer para ele, escuta, eu não estou dizendo a você que eu estou com você e que eu vou te ajudar a fazer tudo isso? Aí então ele se rende à evidência. Mas até então ele se colocou desta maneira. O nosso ponto aqui não é necessariamente estudar Moisés, mas esse início de tudo. Porque é nesse início que nós temos também a ideia da missão. Repito, primeiro nós somos chamados. Segundo, nós escutamos ou não o chamado. Moisés escutou. O que não significa que nós não possamos conversar com Deus, dialogar com Deus. A isto nós damos o nome de oração. Senhor, o que queres que eu faça? É exatamente isso mesmo. Ajuda-me, porque eu sou uma pessoa limitada. Como todo ser humano, eu sou limitado no meu conhecimento, sou limitado na minha capacidade de realizar as coisas, especialmente as que tu me pedes para realizar. Deus há de responder. E para Moisés respondeu, eu estou contigo. Eu estou contigo e estarei contigo. É como se ele dissesse sempre, ou para usar uma expressão muito corriqueira, estou contigo e não abro. É isso que Deus nos diz. Se nós confiarmos, se nós nos abrirmos a Ele e se nós nos entregarmos a Ele. A isto chama-se confiança, e confiança está diretamente relacionada com a fé. E por falar em fé, Moisés faz exatamente tudo aquilo que Deus pediu. E aí nós temos a famosa história do Êxodo, não é? Quer dizer, Êxodo quer dizer partida, saída. Sai do Egito
e vai para a terra da promissão. Vão caminhar pelo deserto durante 40 anos. 40 anos. E nessa caminhada, claro, acontece de tudo. Vamos nos lembrar apenas de duas passagens. Primeiro, o povo ficou com fome e Deus milagrosamente mandou, não é? A comida, o pão vindo do céu, aquilo que a gente chama de maná. Maná, na realidade, é a maneira como nós falamos, uma palavra em hebraico que se diz assim, manhu, que significa o que é isto? Porque ao virem pela manhã aquele campo coberto como se fosse uma grande geada, não é? E era realmente pão, era como se fosse pão. Eles foram lá, primeiro vieram as codornizes, comeram as codornizes, depois de manhã apareceu aquilo como se fosse no meio do deserto, aparece um orvalho. É como se fosse um orvalho, coisa do frio. Aparece no meio do deserto, cobrindo todo o acampamento, toda a terra onde eles estavam. E aquilo era o alimento. Eles passam a comer aquilo. E isso apareceu sempre. Até o momento em que eles iam entrar na terra. Mas então eles passaram por uma série de dificuldades. Deserto é isso. Ninguém passa no deserto dançando. Nem na fresca. Não, senhor, o deserto é um local de extrema dificuldade. Até que, porque na tradição dos israelitas, o deserto era o local onde habitava o demônio. E realmente naquela região havia muitos demônios, não é? Quer dizer, os demônios, havia animais ferozes, havia leões e tigres, por exemplo, naquela região. Hoje não, há muito tempo não apareceu mais, foram sumindo. Mas naquela época havia os animais selvagens lá. Então, eles vão passando e enfrentando tudo. E durante 40 anos, essa caminhada se deu. E se deu duramente, não se deu com facilidade. Eles sofreram muito. E muitas vezes o sofrimento ficava maior porque eles caíam. A fé ia arrefecendo, a fé ia diminuindo. Aquela entrega a Deus, aquela confiança absoluta e radical em Deus do início. Ora, já quando Moisés subiu ao monte sagrado, que era o monte Sinai, ele sobe para receber as tábuas da lei, o que acontece? Deus diz a ele, olha, enquanto você esteve aqui, Moisés ficou em cima na montanha, conversando com Deus durante 40 dias e 40 noites. Nesse período, o povo se rebelou. Apesar de estar sob o comando de Arão, o irmão de Moisés. Então, o que acontece é o seguinte, ele se rebela. E Arão permite que eles construam um bezerro de ouro. Eles sentem saudades do Egito, preferiam ficar lá no Egito comendo carne, feijão, tudo que eles tinham à mesa, uma mesa farta. E ali era só dificuldade. Então, houve um problema e Deus novamente respondeu salvando-os, mandando a comida. Quer dizer, o maná já tinha ido. Então ele foi e Deus ia fornecendo a eles, sempre que havia necessidade, no meio da dificuldade, Deus aparecia com a sua graça e ajudava o povo a se recuperar. Mas para isso era preciso ter confiança, não. O que fez o povo? Voltou as costas a Deus. E fez isso 2 vezes. Uma foi num lugar chamado Massá. A palavra em hebraico é assim mesmo, é oxítona. No cântico falam massa, não é massa, é massá. E um outro lugar chama-se Meribá. E isto tem um significado. Massá quer dizer provação. E segundo, desafio. Meribá.
Muito bem, então aconteceu exatamente isso. O povo não tinha o que beber, aí se revoltou contra Moisés. Isso já bem depois, estamos no livro dos Números. Então ele diz assim: naquele lugar não havia água, por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Novamente o povo se rebela. E rebelar-se contra Moisés e Arão significa rebelar-se contra Deus, porque eles estão no lugar de Deus, eles são os representantes de Deus, os lugartenentes de Deus. Então ele diz assim: o povo, teria sido melhor se nós tivéssemos morrido, veja bem, teríamos morrido na frente de Deus o Senhor com os nossos companheiros e os outros israelitas. Por que você trouxe o povo do Senhor para este deserto? Será que isso foi para morrermos junto com os nossos animais? Eles estavam morrendo por falta de água. Por que você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs? E além de tudo, não há água para beber. O que fizeram Moisés e Arão sendo pressionados? Não responderam ao povo, não disseram, principalmente Moisés não disse nada, mas isso já aconteceu antes e nós não morremos, nós estamos aqui, continuamos aqui pela providência de Deus. Ele não tem essa reação, a reação dele é uma reação humana, é uma reação de ir para a tenda. Quer dizer, pressionado pelo povo, ele não reage por si ao povo, às demandas do povo. Ele vai falar com Deus, ele vai pedir a Deus. Então, Moisés e Arão saíram dali onde o povo estava e foram para a porta da tenda sagrada, onde estava a arca da aliança e era onde morava Deus para eles. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, está vendo? Se prostraram e adoraram ao Senhor assim. É isso que faz o sacerdote na Sexta-feira Santa. Ele vem na procissão, no início da função litúrgica, e acercando-se do altar, ele se deita no chão com o rosto voltado para a terra, em sinal de humildade total, absoluta e humilhação. A glória do Senhor apareceu e o Senhor disse a Moisés. Moisés não abriu a boca para falar nada, apenas se prostrou diante de Deus e disse tudo. Aí Deus disse para ele assim: olha, pega o bastão que está em frente da Arca da Aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles deem ordem à rocha, e dela sairá água. Água milagrosa, porque não tinha água em lugar nenhum. Bastava pegar aquele bastão e bater na rocha que a água sairia. Assim vocês tirarão água da rocha. Hoje existe até uma expressão, não é? Tirar água da pedra. Tirem a água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Continua o texto dizendo que Moisés fez exatamente o que Deus tinha mandado fazer. Pegou o bastão, foi lá e bateu na rocha. Mas antes disse assim: agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Será que vamos ter que fazer sair água desta rocha? Deus havia dito a ele para fazer isso. Ele aí sim, não se insurge, mas irado contra o povo, ele acaba se voltando contra o povo. Olha, nós vamos fazer isso porque vocês estiveram falando. Ele não está se dando conta de que ele está fazendo exatamente aquilo porque o povo foi que o forçou a fazer. Ele também, juntamente com seu irmão Arão, não tivera confiança em Deus. Eles foram a Deus
porque não tinham como fazer as coisas por si. Deus disse: vou resolver o assunto. Agora, mais à frente, Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão, como disse Deus, e saiu muita água. E o povo todo se saciou. Porém, o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês tiraram água da rocha, porque eu disse, mas vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu nome santo e o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Ou seja, pela falta de fé, Moisés, que deveria ter sido o primeiro a reconhecer em Deus a bondade, o amor e a capacidade de realizar qualquer coisa e ter enfrentado a demanda do povo com firmeza, não, ele também demonstrou fraqueza. E porque ele era o líder, a fraqueza do povo transmitida para ele fez com que ele sofresse essa restrição. Ele que conduzira o povo até lá, até a beira da terra prometida, não entraria na terra prometida. Nem ele, nem o irmão Arão. Simplesmente porque não tiveram confiança em Deus. Como é que está a tua fé? Como é que está a minha fé? Especialmente nos momentos em que ela é mais provada. Os momentos de sofrimento, os momentos de angústia, os momentos de tensão. Como é que está a nossa fé? É exatamente isto. Será que nós realmente confiamos decididamente em Deus? Não é achar, isto não significa que nós queiramos que Deus faça as coisas irracionais, as coisas impossíveis, ou seja, transformar um quadrado num círculo. Deus pode? Pode, mas vai fazer isso? Não. Ou então, pedirmos a Deus que ganhemos na loteria, na Mega Sena. Ele quer só para nós isto, ou você quer só para você isso. Não, esses pedidos, evidentemente, não mostram nossa confiança em Deus. Devemos ter confiança em Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Essa história está no livro dos Números. Mas também no livro, no Salmo número 94, que na Bíblia hebraica é o Salmo 95 e que se reza diariamente na liturgia das horas, também está escrito isso. Não sejam teimosos, diz Deus ao povo neste Salmo, não sejam teimosos como seus antepassados foram em Massá e Meribá. Quando estavam em Massá no deserto, quando foram para Meribá, ali eles me puseram à prova e me desafiaram. Massá quer dizer prova, e Meribá quer dizer desafio. Puseram o Senhor à prova. Estamos aqui morrendo e Ele não faz nada por nós. Era preferível que nós tivéssemos ficado no Egito, porque dizer que foi Moisés que os levara para lá é muito fácil, era a figura que estava ali. Mas eles sabiam que Moisés era, na realidade, o representante de Deus. Então estão indo contra Deus. Quebrou-se a unidade, como se tenta quebrar hoje também, em relação à liderança do Papa.
Esta é uma dura realidade que a gente vê hoje. Se a igreja tem que ser missionária, ela tem que ser unida. Por isso o Papa quer uma igreja sinodal. Pede uma igreja sinodal. Quer dizer, caminhar junto, unido. A divisão enfraquece. E a divisão nos leva a nos afastarmos de Deus. Isso não é possível. Se realmente somos, como cristãos católicos, batizados, temos que agir unidos. Temos que ficar unidos. Temos que ser missionários unidos. Daí esse mês de outubro, para nos lembrar essas coisas. A partir, como estamos fazendo aqui, de algumas coisas acontecidas no passado. Moisés tinha uma missão, ele foi cumprir essa missão, mas a missão dele terminaria com a entrada do povo na Terra Santa. Só que por falta de fé, falta de confiança, olha aqui, o Salmo diz claramente, vocês me desafiaram, embora tivessem visto o que eu havia feito por vocês, durante 40 anos. Mas Deus está sendo incisivo e duro no Salmo. Durante 40 anos, aquele povo me irritou. É claro que 40 anos depois, aquele povo não era mais aquele antigo. Ele está se referindo ao povo antigo. Aquele povo me irritou. E eu disse que esta gente tem um coração perverso. Que nós não ouçamos isso de Deus acerca do nosso próprio coração. Que nós possamos vivenciar a nossa fé com confiança, demonstrá-la confiadamente, ouvir o chamado de Deus e escutá-lo no nosso coração. Saber o que Deus quer de nós e sairmos em missão, unidos como igreja. Se Moisés não pôde entrar na terra prometida, quem entrou? Passemos para o livro de Josué. Aqui Josué assume o lugar de Moisés. Não foi mais, Moisés não entrou, não liderou o povo na entrada da terra prometida. Vamos ver agora onde está o chamado e onde está a missão. Aqui a nossa ênfase é na missão. A missão que um recebe e que deve cumprir. Diz o livro de Josué, bem no início. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num. Quero novamente repetir aqui o que já tinha dito anteriormente. Josué em hebraico é Yoshua. E Yoshua significa Javé. E o que é Javé? Eu sou, é o nome de Deus. Yoshua é o nome de Jesus em hebraico. Yoshua traduz-se por Jesus também. Portanto, Jesus quer dizer Yoshua. E quer dizer o quê? Javé salva. Isso é o que significa o nome de Jesus. E Jesus veio para quê? Exatamente para isso, para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade, para reconciliá-la com Deus. Ela que havia se afastado de Deus, dado as costas a Deus, como fez o povo antigo, o povo escolhido, o povo eleito. Mas note bem uma outra coisa, que é fundamental para nós. O povo vira as costas para Deus, mas nós já reparamos que Deus não vira as costas para o povo. Pelo contrário, é nesses momentos em que o povo é rebelde que Deus aparece para ajudar o povo. Ele simplesmente, vocês se rebelaram contra mim, pois então agora eu não quero mais saber de vocês. E Deus voltaria as costas para o povo e deixaria o povo lá. Deus não faz isso, porque Deus, como diz São João, é amor. E o amor de Deus é infinito. E mais, Deus é fiel.
e se Deus prometeu, Ele cumpre. Então Deus disse a Josué: como disse a Moisés, eu vou dar a terra para vocês. Darei toda a terra em que pisarem. Você, aí está se dirigindo diretamente a Josué, você nunca será derrotado. Nunca será derrotado. É o que ele diz: eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Deus está dizendo: vocês me abandonam, mas eu não os abandono, nem abandonarei, porque eu sou fiel. Essas palavras de Deus para Josué devem ser ouvidas por nós hoje. Ele está se dirigindo a nós hoje. Ele está dizendo para nós: eu nunca os abandonarei. E é isso que nós temos que ter em mente. Quando pensamos que tudo se voltou contra nós, que nós estamos perdidos, que Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou, jamais. Eu nunca abandonarei vocês. Agora, ser forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Portanto, tem que ser forte e tem que ser muito corajoso para atravessar o deserto, para enfrentar as dificuldades, para viver segundo aquilo que eu pedi a vocês que fizessem. Deus está dizendo isso. Você tem que ser forte e corajoso para enfrentar as dificuldades, mas saiba que mesmo diante dessas dificuldades, eu não vou abandoná-los. Não fique desanimado, seja sempre forte e corajoso. Não tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Esta promessa de Deus a Josué, contida exatamente aqui, nesta passagem do livro de Josué, capítulo 1, versículos 1 ao 6, esta passagem do livro de Josué, ela certamente deve soar, deve retinir nos nossos ouvidos, para que nós possamos, e principalmente no coração, para que nós possamos continuar na nossa caminhada de luta, a nossa caminhada difícil, enfrentando as dificuldades. Agora mesmo, passamos 2 anos terríveis enfrentando a pandemia. Ela não acabou não, por favor, nem vai acabar. Mas ela já está bastante controlada. E certamente as coisas não serão mais como foram antes. Outros problemas virão, outras epidemias virão, até pandemias. Isto é próprio da natureza. Mas nós adquirimos uma confiança que antes não tínhamos. Agora sabemos como combater, porque Deus está conosco. Isso as pessoas não sabem dizer. Quer dizer, algumas pessoas entendem que isto é apenas da cabeça do homem, ou que o homem pode realizar isso por sua própria força, seu próprio conhecimento. Sim, senhor. A vitória é humana, sim, mas humana com a graça de Deus, porque essa é a nossa vocação. A nossa vocação é sermos humanos, mas humanos com a graça de Deus. E com a graça de Deus, executarmos a missão que Ele tem para nós. A missão de Moisés foi uma, ele só não concluiu exatamente porque ele não levou, ele perdeu a confiança, mas o sucessor dele, que foi Josué,
que aprendeu muito com Moisés, o sucessor dele foi quem recebeu a tarefa, não é? A missão de concluir aquilo que Moisés havia começado. E é Josué, sob o comando de Josué, que o povo vai entrar na terra prometida, vai tomar posse da terra prometida. E no final, quando o povo já está novamente começando a se dispersar, buscando outros deuses, Josué é o último capítulo do livro dele, capítulo 24, só passo por alto. A missão dele está para se concluir, mas ainda há uma coisa que ele precisa falar para o povo. Ele reúne as tribos todas, as 12 tribos, e aqueles que se juntaram aos israelitas, eles já estão na posse da terra, portanto, eles têm a terra, eles têm o teto, porque na terra eles puderam construir as suas moradas, tem terra, tem teto, e o terceiro T, tem trabalho, que é exatamente o que a gente precisa hoje. Terra, teto e trabalho. É isto que a igreja pede. Então, eles já tinham tudo isso, mas estavam, porque já estavam no bem bom, com as dificuldades inerentes à sua vida, mas começam a dispersar. Aí Josué reúne todo mundo, ele está para morrer. Ele reúne todo mundo, todas as tribos, num determinado lugar. E aí diz a eles, conta toda a história. E diz assim, chegou o momento da decisão. Ele não diz com estas palavras, mas a ideia é essa. Com quem vocês querem ficar? Eu respondo por mim e pela minha tribo. Eu fico com o Deus de nossos pais. Cada um escolha o caminho que quer seguir. Eu já anuncio que o meu Deus é Javé. É aquele que nos conduziu até aqui, é aquele que nos deu isso, conforme ele havia prometido. Pois eu fico com ele. Portanto, essas palavras indicam que o restante estava, já querendo sair. É claro que a reação imediata foi diferente. O povo inteiro, todas as tribos, não, nós só temos um Deus, e a ele serviremos. E o nosso Deus é Javé. Foi essa a resposta do povo. Mas não nos esqueçamos do Salmo 94, que é uma grande advertência. Por isso a igreja coloca como leitura obrigatória na liturgia das horas, todo dia a gente lê esse salmo. Todo dia reza esse salmo. Justamente por isso, porque é uma advertência de Deus. Vocês me provaram. Vocês se rebelaram contra mim. Já tinham tudo, mas se rebelaram. Porque o ter tudo significa ter Deus conosco. E agora mais ainda, depois de Jesus, nós temos Deus em nós, Deus conosco. Ele é o Emanuel, é Deus conosco. Veja que a nossa vocação é permanente e a nossa missão é de todo dia. É construir isso. Assim estamos construindo o reino de Deus. Esse mês de outubro serve para a gente fixar essas coisinhas. Nós aqui vamos fazer isso, por isso eu botei aqui número 1. Vamos ver se nós fazemos o número 2, o número 3. Mas era preciso que primeiro nós tomássemos conhecimento disto, que embasa aquilo que nós vamos fazer. E, finalmente, missão e ação de Josué. Lá igual ao primeiro. Aqui nós temos, e finalmente,
nós temos a famosa passagem de São Lucas, capítulo 1, versículo número 1, e depois os versículos de 57, o versículo 57 e depois os versículos 76 até o fim. É simples. Quando nasceu João, que seria chamado João Batista, nós sabemos que o pai dele estava mudo. Ele tinha perdido a fala porque ele não acreditou no que o anjo tinha dito a ele. Ou seja, que ele e a mulher teriam um filho. O filho que eles tanto haviam querido, mas que não podiam ter porque eram velhos. E, além de tudo, a mulher dele, Isabel, ou Elizabeth, era estéril. O anjo vai dizer a Maria, a tua prima, a tua parenta, que todos consideravam estéril, está lá, grávida de 6 meses. Isso vai provocar a ida de Maria para a casa de Isabel, para ajudá-la. É a famosa passagem da visitação. Mas olha bem, aí o Zacarias, pai de João, marido de Isabel, ele não acreditou. Ele botou em xeque a palavra do anjo. Ele disse simplesmente, isso não é possível porque eu já sou um velho e a minha mulher também. Já passamos da idade. E mais, ela é, além de tudo, estéril. É quando o anjo, Gabriel, diz para ele que para Deus nada é impossível. Isso sim, essa impossibilidade para o homem não é para Deus. Agora, Deus transformar o quadrado em círculo ou vice-versa, isso ele não faz. Não é que não possa, mas isso ele não faz. Porque isso é absurdo. Como absurdo foi o pedido de Pedro para Jesus. Se és tu, manda que eu ande sobre a água. Jesus podia ter dito assim, e você é peixe por algum acaso? Não, mas Jesus diz, vem, para você ver. E ele acabou afundando. Mas essa é uma outra história. Aqui, o que nos interessa é exatamente isso. Quando chegou o momento de decidir qual era o nome para dar à criança, quer dizer, no 8º dia, ele ia ser circuncidado e ia receber o nome. E quem dava o nome era o pai. Mas o pai não podia falar, estava mudo. Aí a parentela disse, vai chamar Zacarias, que era o nome do pai. A mãe disse, não, o nome dele será João. Não há nenhum João na família, tem que ser um nome da família. Aí olharam para o pai pediu uma tableta e escreveu. Pediu um estilete e botou lá. O nome dele é João. Nesse momento em que ele diz o nome dele é João, ele recuperou a fala. E aí, a primeira manifestação de Zacarias, depois de recuperar a fala, foi exatamente entoar um cântico, que é uma grande profecia. E o cântico dele começa com a palavra, em latim, benedictus, que quer dizer abençoado, bendito seja Deus, que ouviu as nossas preces, etc, 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 etc. Até chegarmos ao versículo número 76. Porque até então, ele está louvando a Deus por todas as maravilhas que Deus operou no curso da história do povo. E a última grande maravilha era ali, em relação a ele, a mulher, e ao filho que ele estava vendo diante dele. Aí ele aponta para o filho e diz, e tu, menino? Então ele já está profetizando em relação ao menino, que é João Batista. E tu, menino, serás chamado profeta de Deus Altíssimo. Zacarias, o pai de João,
está profetizando que aquele menino será o profeta do Deus Altíssimo. Hebreus, a carta, começa dizendo que no princípio Deus falou pelos profetas. Então um desses, o primeiro e o maior de todos, olha que todo o Antigo Testamento é de há um livro só dos profetas. Então, lá no Antigo Testamento, a palavra dos profetas é a palavra de Deus, pois esse está sendo chamado pelo Pai de profeta do Deus Altíssimo. Tu irás adiante do Senhor, a fim de preparar o caminho para Ele. Foi isso que um dos últimos profetas, antes de João, havia passado 400 anos antes do aparecimento de João Batista. Então ele é um bebê ainda, e o pai já está falando do futuro. Então quando ele diz assim, tu irás adiante do Senhor, a fim de preparar o caminho dele, ele está usando as palavras de um outro profeta, chamado Malaquias. É de Malaquias, no capítulo 3º, primeiro versículo, que é lá em Malaquias que aparecem essas palavras. Pois Zacarias, na sua profecia, ele pega essas palavras e a atribui ao filho. Ele é que vai ser o profeta do Altíssimo, nenhum outro será profeta do Altíssimo. Tu anunciarás ao povo de Deus a salvação. Então ele vai ser o profeta daquele que trará a salvação. E a salvação se dará por meio do perdão dos pecados. Pois nosso Deus é misericordioso e bondoso, e fará brilhar sobre nós a sua luz. E o céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Portanto, aquele será o profeta de quem? Daquele que virá como a luz de Deus, para iluminar a escuridão de todos, para conduzir todos à paz, para dar a todos a oportunidade de, por ele, esse que virá, serem chamados filhos de Deus. E esse é Jesus, o Salvador. João vai dizer mais tarde, eu não sou o Messias virá depois de mim. Eu sou a voz daquele que diz, abrir no deserto os caminhos do Senhor, repetindo Isaías. E João vai receber de Jesus, no devido tempo, o maior elogio de todos. Não houve nenhum homem nascido de mulher maior do que João. João foi o maior de todos. Foi assim que Jesus se referiu a ele quando soube da morte de João. Então, também aqui, nesta profecia de Zacarias, nós temos a ideia de que nós temos visível claramente a vocação, é o nome João, é chamado João, porque ele vai ter uma missão salvífica a cumprir. E mais, que missão é essa? A missão vai ser de anunciar a chegada do Messias. E mais, é ele que vai apontar para o Messias e vai revelar o Messias a todos, quando ele diz, ao ver Jesus passar no caminho, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Essas palavras proféticas de João Batista, nós as repetimos diariamente na liturgia eucarística. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Isto foi dito por João num caminho quando ele viu Jesus passar.
A João coube, portanto, uma missão, talvez a mais extraordinária de todas, a de anunciar a vinda do Messias, de apontar, mas antes de apontar, de batizar o Messias e de apontá-lo para os seus discípulos. João murcha, João se rebaixa, a luz de João, porque ele é um ser iluminado, vai ficando pequenininha até se apagar, para que Jesus, a verdadeira luz do mundo, cresça. Foi isso que o pai dele disse na profecia. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, e tu anunciarás a chegada da luz do céu, que vem nos iluminar a todos. Sol nascente, que nasceu para nós, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo quer dizer Deus com Deus. Então, começando lá atrás com Moisés, passando por Josué, nós começamos a entender o sentido da missão. E essa missão, a última de João, 400 anos depois do último profeta, aparece o maior de todos os profetas, que foi João Batista, exatamente. João Batista pertence ainda ao Antigo Testamento. O Novo Testamento, quer dizer, a nova aliança, aquela que será definitiva, porque será firmada no sangue de Jesus derramado na cruz, será a aliança eterna e definitiva. Com João Batista ainda é o antigo, o novo começará com Jesus e com a igreja que Jesus vai fundar, da qual a rocha é Pedro. De que nós somos partícipes. Mas mais do que isso, somos nós que constituímos a igreja. Tenhamos isto sempre em mente. Na nossa vida diária, nas nossas palavras, no nosso trabalho, para que possamos agir sempre em nome daquele que deu a sua vida por nós, por amor. Esta é a missão de todo batizado, missão de todo batizado. Viver o Cristo em nós, porque ele veio como o Emanuel, ou seja, Deus conosco. Se ele é Deus conosco, hajamos conforme o pedido de Jesus. E o pedido de Jesus se fundamenta no amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E se vocês fizerem isso, todos reconhecerão em vocês os meus discípulos. Você quer ou não quer ser discípulo de Jesus? Esta é a grande pergunta que nós fazemos, e é isto que vai ser o nosso fio condutor pelas próximas palestras. Ao longo deste mês, nós vamos ver a missão e vamos trazer algumas figuras que cumpriram a sua missão como cristãos, como pessoas batizadas, como aqueles que levaram Jesus aos seus irmãos. Eles servem de modelo, servem de exemplo para nós. Amanhã mesmo, a igreja comemora, quer dizer, dia 15 de outubro, uma das suas maiores missionárias. Uma que fez tudo o que podia ser possível na época dela. E nos legou uma obra extraordinária nos seus escritos e nos seus feitos. Porque essa foi a missão dela. Santa Teresa d'Ávila, cuja festa se comemora amanhã,
cuja memória se faz amanhã, dia 15 de outubro. E não à toa, nesse dia se comemora também o dia do professor. É por causa dela que foi uma grande professora. Professora de vida, com os pés no chão, mas com a cabeça sempre no céu. Essa foi a missão dela. Reformou o Carmelo. E ao reformar o Carmelo, reformou os corações humanos para que ele entendesse mais o amor de Deus em cada um de nós. Que ela interceda por nós, junto com nossa Mãe Santíssima, e nos ajude nessa caminhada permanente e perseverante que continuamos a fazer, com a graça de Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro. Tchau.